Olá, amigos, boa noite. Vamos aos poucos nos conectando, já chegando o horário, faltando um minutinho, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para trazer as reflexões, especialmente hoje, uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro codificado por Allan Kardec, com as mensagens que os Espíritos trouxeram. Sejam todos bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, que fica no bairro Santa Helena aqui. Uma casa que tem mais de 40 anos de trabalho no bem, promovendo aí a esperança, a confiança, o esclarecimento acerca da doutrina espírita, que tanto tem preenchido a nossa vida, o nosso coração e a nossa alma. Boa noite a todos que estão se conectando. Então, na noite de hoje, como todas as noites, faremos a leitura de uma mensagem, logo em seguida uma prece, para a harmonização e sintonia com os espíritos amigos, tanto os espíritos trabalhadores da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, como os benfeitores que nos assistem e acompanham. A mensagem, como toda noite que a gente lê, é do livro Fonte Viva do Espírito André Luiz. Do Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. A candeia viva. Emmanuel ele vem trazer a reflexão de uma passagem de Jesus que está registrada por Mateus no capítulo 5, versículo 15. A candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 15. A candeia viva. Emmanuel. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática, e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda propulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos de fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem um amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. A mensagem ela traz aí uma reflexão acerca da oportunidade da encarnação e o que podemos fazer dessa oportunidade. A oportunidade de fazer o bem, de não vivermos somente para si, somente para nós. Se temos a chance de conhecer uma doutrina como o Espiritismo, se temos a chance de conhecer o Evangelho de Jesus,
temos o dever caridoso de compartilhar este conhecimento, sendo pessoas melhores onde Deus nos colocou, para com as pessoas que estão conosco no caminho, sendo fraternos, solidários, benevolentes, sendo simples, humildes, praticando a caridade, no limite das nossas forças. Boa noite a todos que estão se conectando, sejam todos bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece, agradecidos a Deus nosso Pai, pelo dia de hoje, pela noite, por estarmos aqui reunidos, agradecidos pela tecnologia que nos permite realizar os trabalhos do bem, as reflexões do Espiritismo que tanto tem nos consolado e orientado. Nossa gratidão à Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, aos seus trabalhadores nos 2 planos da vida, àqueles que a dirigem, pela confiança que nos é dada para a transmissão do Evangelho Jesus e do Espiritismo por meio das nossas reflexões. Envolva todos aqueles que têm batido a porta desta casa ao longo das décadas, aqueles que decidiram ficar e ajudar, aqueles que levaram consigo a esperança, a confiança, a paz e o carinho demonstrados e recebidos na casa pelos trabalhadores e os benfeitores. Envolva cada lar aqui representado, envolvendo a nossa Cuiabá, e que as energias que aqui serão construídas, elas possam nos envolvendo o nosso corpo físico e espiritual, no fortalecimento dos nossos propósitos. Gratidão, Senhor, mais uma vez, por tudo que temos, que possamos demonstrar essa gratidão, sendo homens de bem e mulheres de bem, onde estamos sendo colocados nesta vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, a mensagem desta noite está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, com o título Bem e Mal Sofrer. Quem assina essa mensagem é o Espírito Lacordaire. Muitas pessoas não sabem da história do Espírito Lacordaire, e nós vamos trazer para vocês aqui um pouco, rapidamente, um histórico de quem que é esse Espírito que assina não apenas a mensagem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, de título Bem e Mal Sofrer, como outras mensagens também. Diz-nos a história que Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire nasceu em 12 de maio de 1802, perto de Dijon, na França. Ele foi filho de pais muito católicos e desencarnou no ano de 1861. Na juventude, Lacordaire declara-se ateu até que uma experiência religiosa o fez abandonar uma carreira de jurista pela religião. Ele foi para um seminário, após o qual foi lecionar, tendo-se horrorizado com a pouca religiosidade dos seus alunos. Para reativar o interesse do público pelo catolicismo, ele sustentava a tese da liberdade religiosa e da separação da Igreja e do Estado no jornal liberal L'Avenir, O Futuro. Contrariamente às suas esperanças, houve uma forte oposição a ele em Roma, provocando 2 encíclicas condenando o liberalismo que ele estava praticando. Decepcionado, Lacordaire abandona a causa do liberalismo e aceita mais tarde ir para a Catedral de Notre-Dame de Paris, onde sua oratória atraía milhares de pessoas. Ele restaura na França a Ordem dos Dominicanos, que havia sido suprimida e exilada durante a Revolução. Ele dedicou-se ao trabalho de conciliar as ideias revolucionárias em relação à Igreja Católica, considerando não ser possível uma ordem social sem a presença de Deus. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1867, publicada por Allan Kardec, Kardec publica uma carta desse padre Lacordaire, dirigida à senhorita Switchine, datada de Flavigny, de 20 de junho de 1853, antes, pois, da Codificação Espírita, publicada em 1865, no qual, entre outras coisas, Lacordaire diz da sua certeza na comunicação com os espíritos, considerando muito vulgar e pobre o método das mesas girantes. Há 2 mundos incluídos um no outro, o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Então, esse é o Espírito Lacordaire, que assina várias mensagens nas obras da codificação da doutrina espírita, e especificamente a mensagem da noite de hoje, Bem e Mal Sofrer. Como que a gente poderia entender, né, bem e mal sofrer? A mensagem do Espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo começa dizendo que quando Cristo disse:
Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele coloca que Jesus não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, a palavra sofrimento aqui, ela é bem colocada, deixando muito claro que estamos no mundo de provas e expiações, estamos no mundo onde as almas que aqui reencarnam, se elas não trazem débitos seus de vidas passadas, ela acaba sofrendo as relações que serão construídas, porque praticamente todos os espíritos encarnados neste planeta são espíritos endividados perante a justiça divina. E quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, como Lacordaire fala, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Aí ele segue dizendo, mas poucos sofrem bem. Como que a gente poderia interpretar que é sofrer bem? Como que seria sofrer bem? Porque ele diz, né? Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então nós precisamos suportar as provas muito bem. E esse muito bem de suportar as provas é sem reclamar, sem lastimar, sem se desesperar. Se vier uma prova que aparentemente parece muito difícil, é nós olharmos para ela e dizer, eu dou conta. Então eu não vou me desesperar, eu não vou reclamar, eu não vou xingar, eu não vou procurar alguém para ser o culpado daquele momento que eu estou sendo convidado para mudar a minha chave mental dos pensamentos, né? Então ele coloca, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Aí muitos de vocês poderiam dizer, mas Eudes, eu não quero ir para o reino de Deus, é um direito seu. Vivemos num mundo onde Deus nos dá no universo o livre-arbítrio. Podemos escolher acreditar nele ou não, aceitar os seus desígnios ou não, confiar na sua justiça ou não. Daí, muitas histórias de homens, mulheres, espíritos encarnados no mundo físico que seguiram caminhos assim. Porque Deus permite que usemos o livre-arbítrio, mas Ele nos convida a ter a responsabilidade de aceitar de volta aquilo que estamos construindo, porque a partir do momento que eu aciono o livre-arbítrio, eu estou acionando a lei de causa e efeito. Então tudo que eu faço volta para mim. E eu como sou o responsável, eu vou continuar vivendo sabendo da responsabilidade que eu tenho dos meus atos. Boa noite aos amigos aí do interior, tem gente aí de Pontes e Lacerda, sejam bem-vindos. Uma felicidade muito grande a conexão de vocês participando aqui conosco. Mas o espírito Lacordaire, ele segue a mensagem e diz algo. O desânimo é uma falta. Se o desânimo é uma falta, então quer dizer que quando eu estou desanimado diante das provas ou das expiações, ou quando nada está acontecendo na minha vida, nem de ruim e nem de bom, conforme a minha interpretação, e eu estou desanimado, ele coloca que o desânimo é uma falta. É uma falta por quê? Porque em vez de estar desanimado, eu poderia estar como? Alegre, feliz, contente. Aí vocês poderiam dizer, mas como é que eu vou estar alegre, feliz e contente se minha vida não está boa, não está do jeito que eu queria, se minha vida está difícil, se minha vida está assim devagar, não acontece nada de interessante, minha vida está parada. E ele diz que o desânimo é uma falta. E Deus vos recusa as consolações desde que vos falte coragem. Aí a gente vai entender que o oposto de desânimo é coragem. Quando eu estou desanimado é porque me falta coragem. Quando eu estou corajoso é porque eu estou colocando para fora o desânimo.
E o corajoso é uma palestra maravilhosa que a gente tem, que a gente faz uma reflexão de uma mensagem de Joana de Ângeles, que a gente pode voltar a refletir aqui, que fala de uma forma da verdadeira coragem. Porque a coragem não é enfrentar os outros, não é ser agressivo, não é pular de cima de alguma coisa, não é tomar um monte de coisa para dizer que tem coragem. Não, esquece. Coragem é outra coisa. Se Lacordaire vem nos dizer aqui que o desânimo é uma falta e que Deus nos recusa consolações desde que nos falte coragem, quer dizer que quando nós estamos sendo corajosos, enfrentando os desafios, as provas, as expiações, com um sorriso nos lábios, com a mente cheia de boa energia, porque nós amamos a vida, nós sabemos que a vida continua e a oportunidade que eu estou tendo de encarnar neste planeta que é lindo, Cuiabá é linda, tem um céu maravilhoso, um verde lindo. Então eu amo a vida, eu vou ser corajoso. Eu vou ser corajoso e enfrentar o desânimo, a preguiça, a reclamação. E ele diz: Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Para aquele que é corajoso, Deus não recusa consolação. Mas para aquele que é desanimado, que desistiu, que acha que é Deus que tem que fazer tudo para ele, é Jesus que tem que fazer tudo para ele. Bem-vindo aí o pessoal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Boa noite, Vânia. Boa noite aí os familiares da nossa Dirce e os demais. Sejam todos bem-vindos. E ele segue dizendo que Deus só recusa consolação para quem é desanimado. E quantas vezes nos dias a gente desanima? Quantas vezes na semana a gente se deixa levar por um desânimo? Ah, tá frio, tá sol, tá calor, tá chovendo, tá ventando. Alguém cancelou um encontro que eu ia, que a gente ia fazer. Eu recebi uma proposta e a proposta foi cancelada. Eu não vou poder fazer mais aquele encontro, aquela festa, aquele jantar. E aí fica triste e desanimado. Coisas que acontecem no nosso cotidiano. Aí a gente precisa aprender a não ficar desanimado com essas coisas. A pensar, não deu certo agora, vai dar certo depois. Isso é o quê? Corajoso. Além de ser corajoso, é o quê? Otimista, entusiasta, né? Porque ele segue dizendo que quando a gente está passando por algum problema, alguma dificuldade, aqueles de nós que somos cristãos, ou não sendo cristão, boa noite Moniquinha, boa noite Eduardo, boa noite Gastão, para aqueles de nós que somos cristãos, a gente aprende que em qualquer hora que você tiver, qualquer experiência, é fazer uma prece. E a gente corre para fazer uma prece, conforme a nossa crença, o nosso entendimento, conforme a gente aprendeu na família. Mas sabe o que Lacordaire fala para a gente aqui, nessa mensagem, Bem Mal Sofrer? A prece é um apoio para a alma. Aí a gente vai pensar, o que é um apoio? Vamos dizer que eu pego essa garrafa d'água, minha mão está sendo um apoio. Minha mão está sendo um apoio. Pronto. Mas se eu tirar a mão, a água fica sem apoio e cai. E aí o que quer dizer? A prece é um apoio. Isso não quer dizer que ela é tudo. Ela é apenas um apoio. E ele segue dizendo, contudo, não basta. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta só a prece. Porque muita gente acha que se ficar orando vai resolver. Não. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta só a prece. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. E aí, qual que é a base da sua fé? Ele nos convida a pensar que é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Mas para eu ter uma fé viva na bondade, na base na bondade de Deus, eu primeiro preciso acreditar e aceitar que Deus é bom. Se eu achar que Deus não é bom, então eu não tenho uma base nessa fé.
Se eu achar que Deus está sendo ruim, está me castigando, que Deus esqueceu de mim, como é que está essa fé? Porque ele diz que a prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta apenas a prece. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então eu preciso aceitar e acreditar que Deus é bom. Que Deus nunca está sendo ruim. Se a gente estuda a doutrina espírita, e antes disso Jesus trouxe para a gente uma visão de Deus, que é todo amor, justiça e caridade, qual dúvida ainda de que Deus é bom? Por que a gente ainda duvida de que Deus não está sendo bom com a gente? Porque a gente está sofrendo, porque eu perdi tudo, porque desencarnou, faleceu um parente, um ente querido. Por que a minha relação de bondade com Deus depende do que Ele faz no meu entendimento? Como se eu conhecesse as leis divinas totais, e eu não conheço. Mas Ele diz que a prece é um apoio para a alma, contudo não basta, é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. E aí Lacordaire fala uma coisa: e ele já muitas vezes vos disse, aquele grande e velho ditado popular, que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Jesus, Deus, já disse que ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, se a prova está sendo grande, esses ombros aqui são muito fortes, alegoricamente. A questão de dizer que ele não dá fardo pesado para quem não pode carregar, ele não dá fardo, não coloca fardos pesados em ombros fracos, sabe o que ele está querendo dizer? Como espíritas, a gente sabe que nós temos uma programação reencarnatória. E lá nessa programação reencarnatória, como a gente viu na semana passada, existe todo um trabalho de planejamento dessa encarnação. Para alguns espíritos atrasados, há sim uma imposição de uma encarnação que ele não pode escolher. Mas a grande maioria de nós temos a chance de escolher até a cor dos olhos, o tamanho da orelha, do nariz, da boca, dos dentes, o tamanho da sobrancelha, se vai ter cabelo ou não vai, a cor do cabelo, o tamanho das mãos, das unhas, a altura, se seremos magro, gordo, alto. Tudo isso está na programação reencarnatória. Onde que a gente vai nascer, quem vai ser nosso pai, nossa mãe, irmãos, se a gente vai casar, não vai casar, se vai ter filho, não vai ter filho, se vai conseguir ter um curso universitário ou se vai ter outra profissão. Está tudo programado. Quando que nós vamos conhecer o Espiritismo, se formos conhecer, ou a religião que a gente vai adotar naquela encarnação, se vamos ter um câncer, se vamos pegar uma doença pandêmica em algum momento da história durante a nossa encarnação, está tudo lá. Então por isso que ele diz, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então quer dizer que se foi preparado lá no plano espiritual, é porque quando chegar aqui e os problemas, as dificuldades, o sofrimento bater a porta, nós temos que dar conta. Porque a gente foi muito bem preparado, foi muito bem planejado no plano espiritual tudo. Para que a gente passasse por isso com coragem. Está entendendo o bem e mal sofrer? O bem e mal sofrer. Tem gente que sofre muito bem e tem gente que sofre muito mal. Tem gente que só reclama, tem gente que só agradece. Você não vê sair dos lábios dela nenhum palavrão, nenhum xingamento. E ele segue para a gente aqui, meus irmãos, que o fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Ele coloca mais dois elementos para aqueles de nós que vivemos neste mundo e temos provas e expiações, dificuldades e problemas. Que o fardo é proporcionado às forças. Então seria, a dor ela vai vir, mas ela é proporcional ao que eu aguento. E se ela chegou para mim, é minha, eu aguento. Eu não tenho que gritar, espernear, envolver gente nisso. Eu tenho que procurar dar conta sozinho. E é lógico, se tiver aquelas pessoas que estão conosco, orando, vibrando, dizendo, olha, eu estou aqui, sou seu amigo, sou seu irmão, sou seu marido, sua esposa, sou seu filho, se precisar, conte comigo, eu vou estar do seu lado.
tá doendo, eu vou ficar do seu lado segurando na sua mão, eu vou oferecer meu ombro. Eu não vou resolver o seu problema, mas eu estarei do seu lado te ajudando a passar por isso. Isso é o verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, que não quer facilidades, né? Ele diz: o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, se diante das provas e expiações, dos problemas e as dificuldades, eu tiver resignação e coragem, a recompensa vai ser conforme a resignação e a coragem, ou conforme as forças que eu tiver. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Nós estamos a todo momento sendo testados. Nós estamos a todo momento sendo convidados a saber como é que estamos aqui dentro. Como é que está a nossa fé, nossa coragem, nossa caridade, nossa benevolência, nossa fraternidade. Como é que estão os sentimentos de entendimento das leis divinas? O sentimento de entendimento que Deus é bom. A todo momento somos testados. Por isso as tribulações. E aí ele vem nos dizer assim: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: eu fui mais forte. Mas olha o que ele diz aqui: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou contrariedade. E às vezes a gente tem todos os dias, toda semana, um sofrimento, uma contrariedade, seja na nossa vida ou na vida de alguém que a gente gosta, né? Fatinha está aí, a Denil está aí, sejam bem-vindas. Então ele coloca que quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, o que ele nos convida para fazer? Sobreponde-vos a ela. Sobreponde-vos ao sofrimento e à contrariedade. Como fazer isso? Aí a gente traz uma figura de linguagem aqui. Todo mundo conhece a água. Conhece rios, riachos, rios pequenos, grandes, o mar. O rio, que o seu objetivo é chegar no mar, todo rio ele vai desaguar no mar. O que ele faz? Ele começa pequenininho num riacho, numa fonte, e ele segue o seu caminho. E nesse caminho, como riacho, como fonte, e depois como rio mais largo, ele vai encontrar obstáculos pelo caminho. Vai encontrar pedras, troncos, vai encontrar folhas, e vai encontrar sujeiras ou outras coisas que até o próprio homem pode jogar no rio, para que ele continue correndo, para que ele chegue um dia no mar. Mas o que o rio faz? Quando ele encontra uma pedra grande, o que a água faz? Ela espera. Espera. Espera e espera. Porque quando ela espera e ela espera, ela cresce. Ela cresce, ela cresce, ela cresce, até o momento que ela vai passar a pedra e o tronco da árvore. Aquele obstáculo não existe mais. Já venceu ele. Por quê? Deus não dá fardo pesado para ombros fracos. Né? Então ela entendeu que aquilo era um obstáculo, a água, e ela juntou-se e formou-se. Teve paciência, teve resignação, sacrificou a vontade de continuar em frente, esperando. Esperou, e quando ela estava mais forte, porque ela foi corajosa, ela sobrepõe a pedra e o tronco e segue em frente feliz. Segue em frente feliz, porque ela conseguiu vencer um obstáculo. Lá na frente, ela vai encontrar outros desvios do rio e tantas outras coisas que o homem já fez. Por isso que Lacordaire, na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem e Mal Sofrer, diz:
Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a essa contrariedade, esse sofrimento. Querendo dizer o quê? Que quando vier o problema, a dificuldade, a dor, respira e espera. Espera. Ora, medita, espera. É o que a água faz. Espera. Surgiu um obstáculo. Você vai fortalecer a sua fé, vai respirar, vai tentar entender o que o universo está querendo falar com você, o que Deus está querendo que eu entenda que eu não entendi ainda, o que eu preciso aprender à mão, o que preciso soltar, o que eu preciso entender. Quando você estiver mais sereno e calmo, vai vir uma intuição do caminho a seguir e do que você fazer. É o que a água faz. Sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero. Por quê? Porque quando vem um problema, uma dificuldade, uma contrariedade, um sofrimento, o que acontece com a gente? A gente vem o quê? Uma impaciência, uma cólera, um desespero, que a gente quer solução, principalmente as pessoas ansiosas, perfeccionistas, ficam em desespero e querem que seja solucionada logo. E aí o que ele nos diz? Vamos fazer igual a água. Vamos nos sobrepor ao sofrimento, à causa do sofrimento e da contrariedade. Aí a gente vai conseguir dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero. Quando a gente consegue controlar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, é fazer aquilo que eu falei. Espera. Respira e espera. Acalma. Acalma. O tempo, ele é sábio. A bondade de Deus se faz. Para que a gente consiga ouvir o recado do anjo guardião, o recado dos espíritos superiores em nome de Deus, para vir nos ajudar, eu preciso silenciar e acalmar a cólera, a impaciência e o desespero. Depois que você conseguir fazer isso, se acalmar e se serenar e sair mais forte, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: eu fui mais forte do que o problema. O problema não tomou conta de mim. Eu não mergulhei no problema. Eu fiquei olhando o problema de cima e descobri que o problema é pequenininho. E eu sou maior do que esse problema. Então eu sou o quê? Como também ele nos diz, eu estou sendo corajoso, porque aqui atrás Lacordaire disse: o fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, quando eu faço tudo isso, eu estou sendo resignado e corajoso, sem pressa, sem desespero, esperando para decidir. Se precisa de uma solução rápida, eu procuro me concentrar para tentar ouvir o que tem para me dizer e eu tomar a melhor decisão. Porque muitas vezes, nessas ocasiões de desespero, de impaciência, de cólera, de angústia, a gente toma atitudes, falamos coisas, pensamos coisas, sentimos coisas e agimos de forma errada. E aí depois nós já jogamos para alguém e para a vida aquele sentimento, aquele pensamento, aquelas palavras, aquela ação. Não tem como ir lá voltar e recolher. Porque depois, nesse estado de impaciência, de nervosismo, de cólera, quantas coisas erradas nós fazemos. Quantas coisas infelizes nós falamos. Quantos pensamentos equivocados nós temos de julgamento sobre os outros. Por isso a importância da resignação e da coragem. Por isso o convite do Espírito Lacordaire para que, quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, ficai por cima. E quando conseguir, depois de sobrepor ao problema e à contrariedade,
depois de sobrepor, conseguir dominar os ímpetos da impaciência ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa alegria, satisfação, fui mais forte. E eu pergunto, meus irmãos, quantas vezes vocês foram mais fortes até hoje nessa encarnação? Que vocês entenderam que Deus é justo e bom, que vocês entenderam que Deus não dá fardo pesado para quem não pode carregar. Quantas vezes vocês pensaram, sentiram antes, se acalmaram para tomar a decisão, conscientes de que se vocês tomam a decisão no desespero, na impaciência e na cólera, nós vamos prejudicar alguém e também ser prejudicados. Quantas vezes você foi corajoso e abnegado? Quantas vezes você conseguiu entender que precisa desenvolver uma fé viva na bondade de Deus? Quantas vezes que Jesus convidou bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence? É exatamente para aqueles que estão aí fazendo esse movimento de que Deus nos recusa consolações desde que nos falte coragem. Mas quantas vezes fomos corajosos? Quantas vezes vencemos o desânimo? Quantas vezes vencemos a cólera? Quantas vezes nós fomos melhores? Lacordaire segue assim dizendo: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Olha que frase maravilhosa. Bem-aventurados os aflitos, então, traduz-se dessa forma: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé e dizer: eu sou bem-aventurado porque eu estou tendo ocasião de provar minha fé. E não reclamar, não desanimar. Dizer que eu sou bem-aventurado porque eu estou sendo testado, podendo provar a minha fé. Bem-aventurado porque eu tive ocasião de provar a minha firmeza, a minha confiança em Deus. Que eu cheguei a ajoelhar, quase caí, mas eu levantei. Bem-aventurados quando houvermos conseguido dominar esses ímpetos, da impaciência, da cólera e do desespero. Mas bem-aventurados os que nós tivemos ocasião de provar a nossa perseverança. Eu tentei, o negócio não deu certo, mas eu não desisti. Vou continuar de novo. Eu estou fazendo tudo certinho. Eu vou continuar perseverante. Mas eu vou entender que muitas vezes, quando eu estou tentando fazer algo e não dá certo, muitas vezes é o momento de esperar. Que possa vir outra ideia, outro sentimento. Mas eu vou continuar perseverando em ser o quê? Um homem ou uma mulher de bem. Eu vou continuar perseverando no meu desenvolvimento moral e espiritual. Então, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua submissão à vontade de Deus. E isso é trabalhoso, meus irmãos. A submissão à vontade de Deus. Muitos de nós somos orgulhosos. Chegamos ao ponto de achar que sabemos mais do que Deus. Queremos ser Deus, dizendo para Deus que Ele deveria ter feito assim ou assim, que como Ele fez não estava certo. Isso é orgulho e egoísmo. Quando Ele nos convida para ser bem-aventurados, porque tivemos a ocasião de provar a nossa submissão à vontade de Deus, é aceitar essa vontade de Deus, sem reclamar, sem lastimar. Submissão à vontade de Deus. Quantos de nós conseguimos ser submissos à vontade de Deus? Quantos de nós? Boa noite ao pessoal aí, Cláudia, e todos que estão com ela aí juntos,
E não é fácil, é trabalhoso a gente ter essa proposta de bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. A gente sabe que o repouso é o repouso das dores, dos sofrimentos, porque o trabalho ele continua e é incessante. O trabalho não acaba nunca, né? Aí, Joana de Ângeles, refletindo nessa mensagem do Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem e Mal Sofrer, ela traz uma mensagem também refletindo sobre essa mensagem. Ela começa dizendo assim: afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo. Muitas vezes a dor ela pode demorar. A gente tenta se livrar, mas aquela mágoa, aquele rancor fica aqui no nosso coração. E ela pede: afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo. Afasta a nuvem do pessimismo e da queixa. Não pensa que Deus esqueceu de você. Fique feliz que você ainda está tendo a oportunidade de ser provado. E ela segue dizendo: concede o sol da esperança, a oportunidade de fugir ante os teus olhos, acostumados às sombras das recriminações. Então, em vez de nos entregarmos a esse sentimento da queixa, do pessimismo, ela nos convida a ter esperança. A ter esperança. Afasta a nuvem cinzenta do pessimismo e da queixa, enquanto a dor se demora contigo, concedendo o sol da esperança e a oportunidade de fugir ante os teus olhos acostumados a sombras e recriminações. É como se ele estivesse pedindo para a gente tirar o óculos escuro e enxergar a beleza que existe em todo lugar. É mais ou menos assim. Enquanto não te disponhas ao combate contra a autopiedade e a autoflagelação, por morbidez, ninguém poderá fazer nada por ti. Aquela pessoa que lamenta, que reclama, que envolve todo mundo na sua lamentação, na sua reclamação. Ela coloca: enquanto não te disponhas ao combate contra a autopiedade e a autoflagelação por morbidez, aquela pessoa que fica se fazendo de vítima, ai, como eu sofro, como é difícil para mim, como está doendo, ai. Acaba com isso. Vamos colocar, né, a esperança. Sair desse flagelo, né? Aí a gente vê, né, o sofrimento, ele é caminho que corrige o que nossas ações não são capazes de realizar. Então seria, por livre vontade, nós não vamos escolher o sofrimento e a dor. Aí a justiça divina vem com a lei de causa e efeito, coloca o sofrimento, seria os desafios no nosso caminho. Por quê? Porque nós não somos capazes de realizar outras ações. Então, quando o sofrimento está acontecendo, nós estamos desenvolvendo virtudes, paciência, perdão, fraternidade e solidariedade, né? Sofrer não é sentir dor, é receber a mudança que vem de fora e que impele o pensar, sentir, agir para além das nossas decisões. E Deus nos deu a inteligência. A inteligência e o dom do raciocínio não nos foram concedidos através de múltiplas etapas da evolução para que somente reclamas, amaldiçoes ou azorragues. Se somos inteligentes, vamos agir com inteligência. O que os seres inteligentes fazem? Eles pensam, raciocinam, medem antes de tomar a decisão. Por isso que Joana de Ângeles coloca isso: a inteligência e o dom do raciocínio não te foram concedidos através de múltiplas etapas das encarnações na evolução, para que somente a gente reclame, amaldiçoe ou fique jogando praga. Somos filhos de Deus, vivemos num planeta belíssimo. Nós precisamos abrir os olhos e a nossa alma para enxergar as coisas bonitas e belas que existem. Encher os nossos olhos de coisas boas. Preste atenção nas músicas que você ouve, nas letras delas.
Se são letras depressivas, vingativas, orgulhosas, vaidosas, de vingança, pare de ouvir essas músicas. Se os programas que você assiste na TV são programas que é só de perseguição, de assassinato, de vingança, de mentira, de fofoca, pare de assistir estas coisas. Porque logo mais você vai estar repetindo o que você está ouvindo das músicas e repetindo o que você está assistindo em novela e filme. Vamos encher a nossa alma de coisas boas. Bons livros, bons filmes, boas séries. A nossa alma precisa ser alimentada com essas coisas boas, porque aí fora tem muita coisa que não presta e nós estamos conectados a ela. Por isso que ela diz que a inteligência e o dom do raciocínio não te foram concedidos através das múltiplas etapas da evolução para que somente reclames, amaldiçoes e braveje coisas negativas. Quando te entregas ao desânimo e os espalhas, porque tem gente que é desanimado e espalha o desânimo, conspiras contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. É pernicioso mal sofrer, malbaratando a oportunidade de aproveitar o bem, a lição do sofrimento. Então tem gente que além de ficar desanimada, ela quer desanimar todo mundo. E quando aparece alguém cheio de sorriso, de alegria, ixi, meu Deus do céu, lá vem a todo alegre e o todo alegre. Aquela velha história que fala, né? A pessoa chega e fala, bom dia! Aí esse pessimista, esse negativo aqui, esse desanimado, vira e fala, bom dia para quem? Bom dia para você. Não desistir, bom dia! Aí dá um abraço se puder, dá um beijo se puder e continue espalhando a sua boa energia, o seu entusiasmo, o seu otimismo. O mundo precisa de pessoas assim. Por isso que ele diz que quando te entregas ao desânimo e o espalhas, conspiras contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. Quando eu estou desanimado, eu estou conspirando contra a ordem natural. Se eu quero ser feliz, se eu quero que o mundo seja melhor, por que eu estou desanimado? Muda a chave mental. Joana de Ângeles fala, vai tomar um banho gelado, põe um tênis, vai fazer uma caminhada, espairecer a cabeça. Fazer algo bom. E ela segue dizendo, né? O bem é tudo quanto estimula a vida, produz para a vida, respeita e dignifica a vida. O mal é toda ação mental, física ou moral que atinge a vida, perturbando-a, ferindo-a, matando-a. Se cultivas os cogumelos do pessimismo, respiras, evidentemente, em clima das sombras morais e umidade psíquica asfixiante. Inadvertidamente, enfermas e por irresponsabilidade laboras e colabora com o mal. Então, se a gente fica nessa sintonia do desânimo, do pessimismo, a gente vai ficar doente. Porque o meu espírito está doente, né? Aí a gente precisa acordar para a oportunidade da encarnação, que o tempo é muito precioso. Aí a gente vai ver aqui, meus irmãos, que nós temos mais uma mensagem onde ela nos diz assim: acalma o vozeiro agitado da tua mente alvoroçada pela revolta, ou desperta a atormentada que se encontre nos tecidos da comodidade, da preguiça ou do cansaço de sofrer, e escutará assim 1000 vozes, algumas tão debilitadas pela fraqueza que será mistério um grande esforço para identificá-las, chorando e rogando socorro baixinho as fortunas que possuis no corpo e no espírito e teima por desperdiçar ignorando-as. Ela quer dizer que nós trazemos a bênção de um corpo perfeito. Somos seres inteligentes, sabemos identificar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Não vamos desperdiçar esse tempo com lamentações, com reclamações. Outros estão nos vendo, encarnados e desencarnados, e estão se espelhando naquilo que a gente faz e que é aquilo que a gente acredita. Para sermos as mãos do Cristo no mundo, não precisamos ser um apóstolo. Basta aplicar o conhecimento que estamos adquirindo, que Jesus estará espalhado no mundo por meio das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos atos. Triunfe sobre ela, colocando, dizendo: não te revolte
no crisol das dores, mas que sejam dores reais. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. Nessa visão que o espírito Lacordaire nos diz que quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, como eu dei o exemplo da água, que espera, se fortalece e passa o obstáculo. É mais ou menos isso que Joana de Ângeles vem nos dizer. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. Que não sejamos esmagados pela dor. Vamos triunfar sobre ela, dizendo que ela não é maior do que nós. Nós temos a capacidade, o potencial, fomos muito bem preparados durante essa encarnação e no plano espiritual para passar por tudo isso. Temos do nosso lado o anjo guardião, Jesus, Deus, que quer que nós triunfemos, que nós vencemos. Mas vencemos o mundo, vencemos o homem velho que está aqui dentro de nós. Mas se tuas legítimas aflições forem muito grandes e esmagadoras, evoca Jesus. Ela nos convida. Mas se tuas legítimas aflições forem muito grandes e esmagadoras, evoca Jesus. Quando na via dolorosa, esmagado sob a cruz, e no entanto aconselhando e advertindo as mulheres piedosas de Jerusalém, o cravejado logo depois no madeiro da infâmia, convocando 2 estranhos e desafortunados salteadores, nele semeando as esperanças do reino de Deus, instantes antes do momento extremo. Ele diz: refaze as tuas forças, reconsidera a situação, cantando a certeza de que após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, fazendo-te ditoso por fim, vitorioso com o bem. Então, conforme nos diz aqui, a dor chega para que o espírito triunfe sobre essa dor, ao invés de ser pela dor esmagado. Mas se tuas legítimas aflições forem muito grandes e esmagadoras, evoca Jesus e refaze as tuas forças, reconsiderando a situação, recompõe os joelhos desconjuntados e avança confiante, cantando a certeza de que após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, fazendo-se ditoso por fim, vitorioso com o bem. Tudo são escolhas. Temos o livre-arbítrio. Precisamos ser responsáveis. A vida nos convida a sermos corajosos, como Lacordaire diz. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, somente ela não basta. É preciso tenha por base uma fé na bondade de Deus. E Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Quando vos advém uma causa de sofrimento e de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, eu fui mais forte. Bem-aventurados os aflitos, então pode ser assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplificado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Que Jesus nos abençoe. Somos muito bem abençoados. A nossa vida é maravilhosa. Bem sofrer, bem e mal sofrer. Vamos sofrer bem e vamos deixar o mal sofrer de lado. Com o conhecimento e a consciência que nós temos do Evangelho e da doutrina, vamos ser perseverantes, praticando o bem, porque como Joana de Ângeles bem nos diz, que ela coloca aqui pra gente a inteligência e o dom do raciocínio
não nos foram concedidos através das múltiplas etapas da evolução para que somente venhamos a reclamar, amaldiçoar e falar o mal. Quando nós entregamos ao desânimo e espalhamos ele, nós estamos conspirando contra a ordem natural, o equilíbrio e o progresso da vida. Vamos ser responsáveis por coisas boas que possam sair de dentro de nós. O bem é tudo quanto estimula e produz para a vida, respeita e dignifica a vida. O mal é toda ação mental, física ou moral que atinge a vida, perturbando-a, ferindo-a, matando-a. Então, que a dor chegue. Se a dor chega para o espírito, vamos triunfar sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado, né? Mas se as nossas aflições forem legítimas e forem grandes e esmagadoras, vamos evocar Jesus, refazendo as nossas forças, reconsiderando a situação, recompondo os joelhos desconjuntados e avançando confiante, cantando a certeza de que após a partida libertadora, uma madrugada sublime nos alcançará, fazendo-nos ditosos por fim, vitoriosos para o bem. Que Jesus continue nos abençoando e que nós possamos ser corajosos, perseverantes em toda a nossa vida e com aqueles que estão conosco no caminho. Uma boa noite aos nossos amigos que estão conectados conosco, aqueles que irão assistir a palestra depois, que ficará gravada. E não é por isso, não é por acaso, meus irmãos, que o Espírito da Verdade colocou nas obras básicas da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Pratiquemos a caridade, façamos o bem, sendo homens e mulheres de bem onde Deus nos colocou. Vamos orar. Agradecidos a Deus nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, fechamos os nossos olhos, pedimos que os benfeitores da luz, os trabalhadores da Casa Espírita André Luiz de Cuiabá, possam visitar cada lar aqui representado, trazendo as bênçãos do passe, das boas energias, protegendo os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que amamos, aqueles que nos amam, aqueles que estamos aprendendo a amar e aqueles que estão aprendendo a nos amar como somos. Que essas bênçãos possam chegar aos nossos vizinhos, ao nosso bairro, à nossa Cuiabá, ao nosso Mato Grosso, ao nosso Brasil, a todas essas pessoas que já foram contaminadas com Covid e se curaram, aqueles que estão internados ainda em tratamento grave, sério, aqueles que vão desencarnar, aqueles que ainda vão se contaminar, se curar ou vão desencarnar, que todos sejam envolvidos, Senhor, no seu carinho, no seu amor, entendendo que a vida continua, que a passagem pela terra é uma missão curta e quando voltamos para casa devemos voltar melhores do que quando entramos. Envolva os familiares, envolva Jesus, os nossos governantes, envolva os trabalhadores da tua seara nos dois planos da vida que estão em todos os cantos. Mas envolva, Senhor, aqueles que levantam a mão para matar, para bater, que abrem a boca para ferir, para humilhar. Envolva aqueles que matam, que assassinam, que roubam, que humilham, que prendem. Mas envolva os teus trabalhadores que estão espalhados por todos os cantos, levando a esperança, a confiança, a fé, sendo homens e mulheres de bem, onde Deus os colocou. Obrigado pela semana que se foi, agradecemos a semana que se inicia, que possamos permanecer vigilantes e contigo, Senhor, vigiando e orando como o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, que assim seja. Nossa gratidão a todos. Encerramos a nossa live, a nossa palestra desta noite, Bem e Mal Sofrer, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembramos que a palestra ela vai ficar gravada na página do Facebook da Casa Espírita André Luiz. Na oportunidade, quando for publicado no YouTube, nós vamos receber essa palestra no WhatsApp e poderemos estar compartilhando ela no WhatsApp e em outras páginas. Fiquem à vontade para compartilhar, para que outras pessoas também assistam. Lembramos que a nossa Casa Espírita André Luiz de Cuiabá tem outros dias de palestras durante a semana. Nós agradecemos aí a participação de todos e até segunda-feira que vem, porque Deus sempre quer. Um abraço na alma de todos, um beijo de coração.
Fiquem com Deus.